Aula 3 do capítulo 4, referente a critérios de dimensionamento de elementos estruturais no curso de estruturas de madeira. Nesta aula, veremos como calcular os deslocamentos verticais ou as deformações verticais dos elementos estruturais de madeira, utilizando os estados limites de serviço. Nós já discutimos anteriormente que atualmente todas as normas dos diversos materiais utilizam o método dos estados limites últimos. E neste capítulo aqui veremos essa maneira da verificação dos estados limites de serviço para garantir que o seu projeto está seguro do ponto de vista dos estados limites de serviço. Para isso, os autores do livro fazem a seguinte contextualização. A verificação dos estados limites de serviço é feita a partir da limitação de deslocamento ou de vibrações nas estruturas, isto é, os valores calculados não devem superar os valores limites estabelecidos. Aqui está claramente dizendo que as normas, no caso específico aqui, neste caso, a norma de madeira, de estruturas de madeira, a 6190 da ABNT, estabelece critério em função das classes das madeiras, dos limites máximo permitido para o deslocamento, utilizando o estado limite de serviço, que é aquele em que a estrutura está sendo utilizada para as ações impostas a ela. No cálculo desses deslocamentos, no cálculo dos deslocamentos deve ser considerados a hipótese de comportamento elástico e linear. Isto eu entendo que está dizendo claramente, olha, toda a estrutura só vai ser projetada no regime elástico, ou seja, vai estar no regime Hookeano, ou seja, aquele regime que a lei de Hooke é válida. Os deslocamentos devem ser calculados incluindo o efeito de cisalhamento, utilizando os valores médios do modo de elasticidade paralela às fibras e o modo de elasticidade transversal às fibras. As ações permanentes e as ações variáveis devem ser consideradas com seus valores característicos, isto é, os coeficientes de ponderação das ações, o lambda, são tomados igual a 1. Veja que nessas entrelinhas tem informações muito interessantes. Essa última, que as ações permanentes e as variáveis devem ser consideradas com seus valores característicos. Então, a variação vai ser, o coeficiente de variação vai ser 1 de ponderação. Inicialmente, devem ser obtidos os deslocamentos instantâneos para cada ação permanente e as ações variáveis, as quais você está assumindo para o seu projeto. Desconsiderando os efeitos da fluência. Bom, fluência todos nós sabemos, é a deformação ao longo do tempo sob um determinado carregamento imposto à estrutura. Nesse caso, ele está especificando essa fórmula da equação 4.22 é só e somente só para deslocamentos instantâneos. E ele admite para o cálculo da ação instantânea a ação permanente, que ele chamou de G,
A ação variável principal, que você vai encontrar e admitir em cada projeto é um específico, e as demais ações variáveis secundárias, utilizando a combinação rara de ações. Aí ele faz referência ao que foi visto lá na aula anterior da seção 4.1, 4.18 do livro texto que é Estruturas de Madeira, Projetos de Dimensionamento e Exemplos de Cálculo, que já foi citado na primeira aula deste capítulo. O deslocamento final deve ser obtido considerando os efeitos da fluência. O cálculo da parcela de cada tipo de ação deve ser feito de acordo com a equação 4.23, está abaixo, até a 4.25. As três equações estão abaixo escritas. Utilizando o coeficiente de fluência, φ, dado na tabela 4.8, essa tabela ao lado. Em função do tipo de material e da classe de umidade definida na tabela 4.3, quando estudamos as classes decorrentes do teor de umidade da madeira. Nessas equações, o φ1 e o φ2 são os fatores de redução para as ações variáveis estipuladas pela BNT, a norma 8681, de ações de segurança nas estruturas. Então, veja, a gente vai estar sempre utilizando a norma 690 de estruturas de madeira, mas ela faz menção a outras normas que estabelecem os critérios de estados limites. Então, aqui estão as equações que devem ser seguidas. Quando ele fala aqui na tabela 4.8, os coeficientes de fluência, aqui ele já está usando a fluência, ele está dizendo o tipo de madeira, se é madeira serrada, MLC, LVL ou roliça, compensada estrutural ou OSB estrutural. Então tem as classes de umidade, tem a classe 1, 2 e 3 e 4. Vocês, se não estão lembrados, ir lá na tabela 4.3 que vocês verão o que é a classe 1 de umidade, a classe 2 e 3 e 4. Então, veja, para cada classe dessa tem os seus coeficientes que serão usados nas equações. Os coeficientes φ1 e φ2 utilizados nas equações propostas. Então veja que no começo desse parágrafo ele faz o seguinte: deslocamento final total deve ser obtido considerando os efeitos da fluência. Então, no final, o deslocamento final da estrutura, você tem agora sim, tem que considerar o efeito do tempo, ao longo do tempo, que é o efeito da fluência. Então, estão aqui a maneira de como deve ser calculado esse efeito final, esse deslocamento final. E, obviamente, vai comparar com o que estabelece a norma. O deslocamento final total, chamou de delta φ, é dado por essa equação aqui, 4.26, que é a somatória dessas outras. Então, você colocando essas equações aqui, você verá que terá a equação final para o deslocamento que vai sofrer a estrutura. O outro item também que está sendo discutido e importante são os valores limites de deslocamentos. Então, vai ser calculado e vai se comparar esses valores calculados por estas equações com os valores limites. Então, os valores limites de deslocamentos para os casos correntes de elementos fletidos
são fornecidos na tabela 4.9. A tabela 4.9 está aqui, viga biapoiada e viga em balanço. Então ele dá viga biapoiada ou contínua, vigas em balanço. Então ele dá o delta, o deslocamento instantâneo, o final, certo? E ele dá o limite, aqui no caso L sobre 300, vai dar dependendo do L, que é o comprimento do vão da sua viga, você terá o limite que pode ser para o instantâneo, ou o L sobre 150, que é para o longa duração, certo? As flechas, devido às ações permanentes, devem ser compensadas por contraflechas aplicadas na faixa da construção quando possível. A figura 4.6, esta figura 4.6, é apresentado a forma da contraflecha. No cálculo do deslocamento, o delta net fim, esse aqui, ó, não devem ser tomadas valores de delta superior a 2/3 dos deslocamentos. Então, veja, ele dá, a contraflecha é você, ao estar construindo, montando o seu elemento estrutural, você impõe uma contraflecha, ou seja, uma flexão ascendente. E após esse elemento estrutural ser submetido a uma ação, aí ele já, antes desse submetido, já está com contraflecha. Daí é uma forma de diminuir a flecha devido à ação imposta ao elemento. E daí diz, nos casos de flexão oblíqua, as flechas podem ser verificadas isoladamente para cada um dos planos principais de flexão. Gente, essa flexão oblíqua, ela existe basicamente, ou certamente, numa terça, que é uma viga que liga uma treliça a outra. Só que como a treliça tem uma inclinação, em função do tipo de telha a ser usada, a inclinação da cobertura, logo, essa flexão não será no plano XY, vai ter um ângulo, vai ser oblíqua. Certo? É isso que ele está dizendo aqui. Nos casos de flexão oblíqua, as flechas podem ser verificadas isoladamente para cada um dos planos principais da flexão. Construções com materiais frágeis não estruturais. Nas construções em que haja materiais frágeis ligados à estrutura, como forro, piso e divisórias, cuja fissuração não possa ser evitada por meio das disposições construtivas, a verificação da segurança em relação aos estados limites de deslocamento procura evitar danos a esses materiais não estruturais. Está dizendo aqui, quando você tem uma construção que você vai usar elementos estruturais, tipo vigas de madeira, né? Então esses elementos frágeis, tipos forros, pisos e divisórias, que tem problema com fissuração, você procura evitar os danos a esses materiais com o deslocamento. Você tem que limitar também o deslocamento. Nestes casos, além dos limites de deslocamento fornecido pela tabela 4.9, os deslocamentos instantâneos
devido às ações variáveis. Então, ele dá essa forma aqui, certo? Não deve superar 1/500 dos vãos e 1/2250 no comprimento dos balanços a ser limitados a 15 milímetros. Veja que ele já está dando aqui indicativo muito interessante. Se você vai estar construindo, certo? E vai, no caso de estruturas de madeira, fazer vigas e vai ter um forro sobre essas vigas, tipo uma laje, né? Vamos dizer assim. E esse material utilizado no forro são materiais frágeis, que tem limite de fissuração. Então você vai trabalhar para que não haja deslocamento, nem aqueles recomendados anteriormente. É quando ele diz aqui, não deve superar 1/500 do vão. Então veja que ele está esse critério aí é para não provocar, não diria dano, mas não provocar fissuração no piso, que traz um desconforto, visualmente fica feio, né? Construções especiais. Em construções especiais, tais como formas para concreto estrutural, ABNT, a norma 15.696, escoramentos, torres e etc., os deslocamentos limites são os estabelecidos por normas específicas referentes às mesmas ou pelo proprietário da construção. Quando trabalhas com concreto, tem muito cibramento, que são aquelas formas que são utilizadas para as vigas e colunas. Então, tem uma norma específica para o dimensionamento daquelas formas, não é aleatoriamente que deve ser feito. Então, o que ele está dizendo aqui, para esses deslocamentos, deve ser seguido as recomendações normativas, e ele cita a norma que está aí. O estado limite de vibrações, veja bem, vibração é se vai haver vibração na estrutura, ou seja, se a estrutura que você está dimensionando vai estar sob o efeito de vibrações, aí deve ser considerada essas vibrações, porque ela interfere muito nas estruturas, que passa a ser um efeito um pouco dinâmico, usando a dinâmica, não estático. Em construções submetidas a fontes de vibrações, devem ser adotadas disposições construtivas que evitem a presença de vibrações excessivas da estrutura. Nas estruturas sobre as quais o público em geral pode caminhar, deve ser evitado vibrações. Veja, é muito comum você estar às vezes em um local que tem uma laje, quando a laje não foi bem dimensionada e que tem alguma pessoa caminhando, ou um grupo de pessoas caminhando na mesma passada, há aquele desconforto, você sentir aquela vibração, que causa, no fundo, causa um certo constrangimento, um desconforto, até mesmo sensação de insegurança. No caso particular de pisos sobre os quais as pessoas andem regularmente, como os de residências e escritórios, a menor frequência natural de vibração dos elementos da estrutura do piso não deve ser inferior a 8 Hz. Veja, ele já dá aqui um limite de vibração, usando a questão da frequência em Hz. Porque acima disso começa a causar desconforto, né? Uma sensação de insegurança. Dimensionamento de pilares. Aqui serão apresentados os critérios para o dimensionamento de peças que são solicitadas por compressão simples ou por flexo-compressão, como barras de treliças, pilares e elementos componentes de contraventamento e travamento de conjuntos estruturais. Então, essas peças, elas são, em algum momento,
solicitada ao esforço de compressão. E para isso precisa ser também estudado. Então, a verificação deve ser feita em relação à resistência e necessariamente em relação à estabilidade da peça. Então, vamos verificar a resistência e se essa peça é estável. Se vocês lembrarem lá do curso de resistência do capítulo 11, que quando eu expus umas esferas em 3 tipos de instável, estável e neutro, que a esferazinha subia, uma superfície côncava e uma convexa. Então, essa relação à estabilidade é com relação àqueles módulos de estabilidade. Os parâmetros de resistência a ser utilizado, neste caso, são os valores de cálculo da resistência à compressão paralela às fibras, que nós vamos chamar de F, C de compressão, 0 de paralela, ângulo 0, D. A resistência e da resistência, F, B, D. Resistência à flexão. Veja que é uma resistência à compressão paralela e a resistência à flexão. No caso de peças com fibras inclinadas, em relação ao eixo da peça, deve ser considerado o disposto na seção 4.15, na primeira aula. Quando as peças são solicitadas apenas a compressão simples, a verificação da resistência é feita, com a condição dada pela equação 4.27, que é essa equação aqui abaixo. Veja, quando peças são solicitadas apenas por compressão simples. Então, isso aqui o que é, gente? N, valor do cálculo da força normal à compressão. A, área da seção transversal, força sobre área. Essa é a forma do capítulo 1 de resistência de materiais. E esse sigma NCD é o valor de cálculo da tensão de compressão atuante. É o valor de cálculo da compressão atuante. E o FC0D é o valor de cálculo da resistência à compressão, ou seja, a tensão de compressão tem que ser menor ou no máximo igual ao valor de cálculo da resistência à compressão. Vamos seguir em frente. No caso de peça solicitada por flexo-compressão, ou seja, são aquelas peças que você está comprimindo e ela vai fletir. Isso é muito comum. Tem algumas situações em que vigas têm esse comportamento, vigas flex de compressão. A verificação é feita de acordo com as equações 4.28 e 4.29, que estão abaixo. Estão aqui abaixo. Aplicadas no ponto da seção transversal, mais solicitada por tensão de compressão. Nestas equações, a parcela referente à força normal, a sigma N CD, é considerada com uma equação quadrática. As parcelas devidas à flexão são calculadas como no caso de flexão oblíqua. Aí vai para a flexão oblíqua lá nessas equações 10 e 11. Certo? Então, e essa equação, vocês fazendo essa equação aqui, com relação à tensão de compressão, a tensão de flexão na direção X e a tensão de flexão na direção Y, por causa que aqui é o efeito da ação oblíqua, certo? A ação oblíqua. A soma dessas duas não deve ultrapassar o valor de 1. Certo? Não deve ultrapassar o valor de 1, ou seja, tem que ser menor ou igual a 1. Da mesma forma, está aqui. Aqui
Veja que o que muda aqui é só a questão do coeficiente em relação ao plano Y e ao plano X. Quando fizermos os exemplos, esclarece tudo isso aqui que vai ser usado, todo esse formulário vai ser usado nos exemplos. Então, tem muita coisa para a gente estudar. Mas é bom já ir pegando esse roteiro, essas observações que estão escritas para, em cada caso, às vezes o diferencial está você entender esse texto escrito e no caso do projeto tal, você tem que captar aquele projeto e se encaixar dentro de cada situação dessa. A verificação da estabilidade das peças comprimida e flex comprimida. A gente falou resistência, vamos falar agora de estabilidade. A condição de alinhamento das peças. Veja bem, alinhamento das peças. O desvio do alinhamento axial da peça, medido na metade da distância entre os apoios, deverá ser limitado a L sobre 300 para peças de madeira serrada ou roliça e L sobre 500 para as madeiras laminadas coladas. Veja que ele está dando aqui a condição de dois tipos de madeira, a serrada e roliça e a laminadas coladas, que é hoje muito comum pegar tábuas e peças de madeira, colar uma na outra e fazer uma seção mais robusta, e daí tem esse critério aqui, tá certo? Então veja que ele está falando aqui sobre alinhamento das peças, e quando ele fala aqui alinhamento axial, nós devemos associar o que é uma força axial, lembra? É uma força aplicada, cuja linha de ação da força passa pela centroide do elemento estrutural. Capítulo 1 de resistência. Então, se aquilo é uma força axial, o alinhamento axial quer dizer a mesma coisa, certo? Tem que estar, a linha de ação da força tem que estar passando pela centroide. O cálculo do índice de esbeltez das peças. Isso já está, aí já leva lá para o capítulo 11 de resistência. Os índices de esbeltez para o plano X e para o plano Y das peças devem ser calculados para os dois planos principais de flexão, utilizando-se a área da seção transversal A e os momentos de inércia em relação a X e em relação a Y. Então, você tem aqui o lambda no plano X, tem o comprimento em relação ao plano X, tem o momento de inércia em relação ao plano X e a área. E aqui, da mesma forma, em relação a Y, o comprimento no Y e o momento de inércia em relação a Y. E tem o Azinho aqui embaixo também, viu, gente? Tem um A aqui embaixo. Os comprimentos de flambagem L0x e L0y devem ser calculados pela equação 4.32. Essa aqui, ó. A partir do comprimento da peça, sendo os coeficientes K fornecidos pela tabela 4.10, aqui ao lado, em função das condições de vinculação de suas extremidades em cada plano de flexão, deslocamento na direção do eixo Y e na direção do eixo X, respectivamente. Se lembrarmos destas condições de extremidades, nós vimos isso no capítulo 11 do curso de resistência dos materiais, onde nós chamávamos lá naquela oportunidade comprimento efetivo, que nada mais é do que o L0 dele aqui, que é o comprimento da peça vezes esses coeficientes que estão aqui. Ok?
Veja que aqui ele está levando em considerações aos vínculos, se é bem gastado, se é engastado e articulado, se é engastado e livre, se é biarticulado, foi essa que foi utilizada para a determinação da carga de Euler, à época, livre e engastado e livre e articulado e livre. Então, são essas condições que se utiliza para o cálculo desse comprimento de flambagem, como é determinado aqui. A contribuição de eventuais contraventamentos existente nas peças pode ser levada em consideração. Gente, contraventamento nós vamos ver também, é uma técnica que se usa para evitar que haja deslocamento lateral no conjunto como um todo da estrutura, certo? Então ele está dizendo aqui que se eventuais contribuições do contraventamento existente nas peças deve ser levado em consideração, ou seja, se o contraventamento impedir o deslocamento de um desses planos, você leva em consideração, certo? Como recomendado na seção 4.12, as peças não devem ter índice de esbeltez superior a 140. Então, ou seja, esse índice de esbeltez aqui não deve ultrapassar 140. O cálculo do índice de esbeltez relativo. O parâmetro de elasticidade a ser utilizado no cálculo dos índices de esbeltez relativo é o valor característico do módulo de elasticidade, é o módulo de elasticidade paralelo às fibras, conforme tabela 4.2. No caso do uso da tabela 4.1, esse valor pode ser tomado como sendo igual a 70% do valor médio do módulo de elasticidade na compressão paralela às fibras. A gente tem essa informação aqui. Aí ele diz na equação 4.3. Os índices de esbeltez relativo a x e relativo a y, são dados pelas equações aqui abaixo. Certo? Tem aqui a resistência e tem agora o módulo de elasticidade paralelo às fibras. E aqui o módulo de elasticidade, a esbeltez relativa em relação ao plano Y. Quando ambos os índices de esbeltez relativa não forem maiores que 0,03, a verificação da estabilidade não é necessária. Deve-se fazer a verificação apenas da resistência das peças. Olha que informação, gente. Se você faz o cálculo da esbeltez relativa e você obtém valores menor do que 0,3, menor do que 0,3, ele afirma: a verificação da estabilidade não é necessária, só de resistência. Caso dê acima de 0,3, aí você tem que fazer também de estabilidade. Certo? Porque você faz de resistência e de estabilidade. Nessa condição só de resistência, mas você faz as duas e usa aquela a mais crítica, a que tem maior, que atende a situação mais crítica, certo? Nesse caso aqui, ele está fazendo um caso muito restrito. Se o índice de esbeltez relativa for menor do que 0,3, faz só a de resistência. A de estabilidade não é necessária. A de resistência só já garante. Condição de estabilidade. No caso de índice de esbeltez relativa superiores a 0,3, está vendo aqui? Ele vai dar agora como se faz para o caso superior a 0,3.
devem ser satisfeitas as condições de estabilidade dadas pelas equações 4.35 e 4.36. Primeiramente, tem que ser atendida essas duas equações. Certo? Então, a de 4.35 e 4.36 são essas aqui. A de estabilidade. Tem que ser atendida, ou seja, ele vai usar esses fatores aqui e a somatória disso tudo tem que ser menor ou igual a 1. Se não for, vai ter que redimensionar o seu projeto, fazer uma nova avaliação. A parcela da tensão normal, CD, é a proveniente da força normal de compressão, certo? Essa aqui. No cálculo das parcelas devido à flexão, a flexão, que é aquela que nós vimos lá em resistência, vocês verão, deve ser consideradas as tensões de flexões calculadas em primeira ordem devido às forças laterais e às extremidades quando pertinentes, primeira ordem devido às forças laterais e às excentricidades quando necessário. O coeficiente Km é o definido anteriormente para o caso de flexão oblíqua. É o mesmo de flexão oblíqua, traz para cá. Os coeficientes KCx e KCy são dados na equação 4.36, 4.37 e 4.38, ou seja, o KCx e o KCy. Vamos ver lá o que é isso. KCx e KCy está aqui, as duas equações, certo? E os valores de KY e KX são dados por essas aqui. Você vai pegar esses valores aqui e calcula o KY e o KX. KY e o KX. A equação 36 e 39,40 é o fator para as peças estruturais que atende os limites de divergência de alinhamento definidos na seção 4.21, assumidos os valores. Ou seja, caso tenha problemas de alinhamento, como vimos nos slides anteriores, vocês vão usar esses fatores aqui, certo? E é onde ele diz que o beta C é 0,2 para madeira maciça e serrada e beta 0,1 para madeiras laminadas, coladas ou madeiras microlaminadas. Nosso é muito usual o primeiro, madeiras serradas e roliças. Então veja que ele já dá, e esse aqui você já encontrou lá atrás. Então veja que é um roteiro de cálculo. Pega o que foi calculado lá atrás, você vem calculando e vai usando mais à frente. Bom, agora vamos fazer, nós vimos as peças comprimidas, agora vamos analisar as peças tracionadas axialmente e flex tracionadas. Veja que também tem peças flex tracionadas. A ocorrência de elementos tracionados na direção do seu comprimento se dá principalmente em estruturas treliçadas. Nós sabemos que nas treliças você tem elementos estruturais ou tracionados ou de compressão. Está dizendo aqui, principalmente nas treliças. Então a fórmula é essa aqui. Força sobre área. Tem que ser menor do que essa resistência aqui. Menor ou igual. Que diz valor do cálculo da tensão atuante na tração, a tensão de tração, e aqui é o valor de cálculo da resistência à tração paralela às fibras. T de tração, 0, paralela, 0 grau, às fibras. No caso de peças flexo-tracionadas, a equação 4.41 deve ser acrescidas às parcelas das tensões de trações devido à flexão, como no caso de flexão oblíqua, dada na equação 4.10 e 4.11.
Você vai ter que considerar essas duas situações de flexão oblíqua. Como foi feito também no anterior, se vocês lembrarem. Para o cálculo das propriedades geométricas, área, módulo de resistência, atração, deve ser considerada a eventual presença de furos e entalhes nas peças. Nós vimos isso, gente, bem direitinho lá em resistência de materiais. Quando tem furo, qual é a área que realmente vai suportar o esforço de tração? Você vai ter que fazer a área da seção menos os furos. Não é isso? Nós vimos isso. No caso de peças com fibras inclinadas, em relação ao eixo da peça, deve ser considerado o disposto na seção 4.15. Isso é mais para o banzo inferior das treliças.